Fala galera, aqui nós estamos começando mais um vídeo. Esse vídeo é muito diferente do padrão. Normalmente eu trago sempre falando só da pintura, tal, do anime. Mas não, dessa vez eu vou estar trazendo meio que um react, uma reação. O que eu achei de uma folha e tal, de tal material, entendeu? Dessa vez eu vou estar trazendo o que eu achei, tipo assim, os pontos positivos, os pontos negativos que eu, usando o material, consegui ver no meu ponto de vista, tá ligado? E esse material que eu vou usar vai ser o foco desse vídeo todo, vai ser essa folha Canson 180 gramas e ela é A4, beleza? E eu, tipo assim, eu vou estar trazendo outro material nesse vídeo também, só que eu já trabalhei com esse material, até postei no vídeo, mas eu fiz um spin de draw simples, sem narração, sem meu react desse material, que foi o uso do lápis de cor, mas o lápis de cor vai ser algo secundário. O principal daqui é a folha Canson. E sinceramente, não vou falar muito da folha agora, vou deixar ela pro meio do vídeo, mas assim, o modo de arrancar ela do bloco eu achei fácil, porque tem as folhas que você compra em bloco desse estilo, moço, dá um trabalho, e que quando você puxa, acaba cagando a folha, rasgando ela, porque ela tem tipo uma cola nessas pontas dela ali, que quando você puxa a outra, e se não puxa a outra, puxa uma certa parte, e você rasga a folha. Eu fico, caraca, eu já cheguei ao ponto de perder folha assim. Mas essa aí eu não tive essa dificuldade, eu já cheguei e tipo assim, essa folha, ela é algo bom, ela é muito bom, só que a textura dela não é uma textura lisa, não é uma superfície lisa, mesmo ela sendo 180 gramas, ela não é uma lisa. E eu desenhei, o desenho que eu tô fazendo aqui é o do Lucifer, você já percebeu, né? Com a capa de vídeo e com o nome do vídeo, você claramente percebeu. E galera, se você é acostumado a fazer esboço de anime, você não tem como errar em realismo. O que vai mudar? Vai ser simples. O que vai mudar, meu parceiro? Não vai mudar a direção de esboço e posição de olhos, não. Só o traço, o modo de traço. Do anime você traz um traço mais reto, do realismo você traz um traço mais macio e mais circular, mais esferal, entendeu? Não tem como se errar se você é acostumado a fazer esboço. E eu errei a porra desse esboço. Como é que eu falo isso, né? Mas o modo de errar é você ter dificuldade de fazer algo não parecido. Eu errei na parte de baixo porque eu puxei muito o rosto dele pra baixo, mas eu resolvi porque eu decidi apagar tudo. Eu falei, moço, eu vou fazer algo direito, eu posso perder tempo aqui, mas tal. E eu apaguei tudo e refiz e falei, pronto, saiu melhor do que aquela bosta que eu tinha feito. E o lápis de cor, tipo assim, eu apanhei pro início da folha, porque eu tinha que, tipo assim, eu já tinha usado o lápis de cor antes, mas eu não tinha mesmo assim usado ele antes, não tinha pegado a manha dele. E acontece que foi em outra folha, não foi nessa folha. Aí eu falei, putz, mano, agora fodeu. Eu tive que demorar um pouco pra começar a pegar a manha da folha. Aí até que eu comecei a tipo assim, a entender como funciona as camadas pra poder pegar na gramatura dela. Como eu disse, ela não é uma folha lisa, é uma folha com a gramatura muito pesada. E mesmo assim eu consegui, tipo assim, isso não foi algo fácil, mas já na parte do lado esquerdo do rosto dele foi algo muito fácil, foi algo até rápido, por assim dizer. E eu não vou me focar nessa pele, porque, tipo assim, tem muita coisa pra eu falar dessa pele, de eu te passar dica e tudo mais. Então, se você é novo no canal, se inscreve. Se você gosta, se está interessado em saber como eu fiz essa pele, posso te passar dicas e os métodos que eu usei. Daqui 2 dias eu vou estar soltando um vídeo sobre como pintar uma pele no realismo. Vou te passar meio que umas dicas, mas você só vai aprender mesmo com você treinando. Posso ver que essa pele no começo eu apanhei e agora já deu outro resultado, não é? Porque tipo assim, você vai pegando a manha da coisa. Então já vai comentando aí embaixo também qual parte, o que eu posso melhorar definitivamente, entre aspas, melhorar no meu vídeos. Só pode comentar aí, já comenta também o que vocês querem, o próximo desenho, sugestões de desenhos que vocês querem que eu esteja trazendo no próximo vídeo. Tá vendo todos os comentários, beleza? E daqui pra frente aqui parou, entendeu? Eu não vou dar muita dica porque eu não quero realmente estragar o próximo vídeo. Então você espera, esse novo já vai se inscrevendo e espere. E daqui 2 dias eu vou estar lançando um vídeo novo sobre pele no realismo, que vai ser o centro, vai ser essa pele bem aí. Agora me diz, essa pele não ficou bacana? Ficou, meu filho, não ficou bacana? Então se você realmente tá
Tipo assim, você viu o jeito que eu comecei e agora vê o resultado que dá essa pele. Já se inscreve, meu amigo. Se é novo, se inscreve, meu parceiro. E daqui 2 dias eu vou estar postando o método e as técnicas, todos os passo a passo. Vai ser um vídeo longo, só focado na pele do desenho. Entendeu? Vou estar te ajudando muito. Você vai estar me ajudando muito também, me seguindo no Instagram. Vai estar passando aqui na tela, OtakuDarwin17, beleza? Lá você sempre vai estar adiantado, sabendo tudo que eu vou estar postando. Também posso estar tirando dúvidas. Eu também, você sabe, me decidir agora. Eu também vou estar fazendo um vídeo de cabelo, tipo assim, cabelo e barba. Eu vou estar ensinando também, mas vai ser 2 dias após eu ter lançado o da pele. Vai vir um da pele, vai ser daqui 2 dias. E daqui 2 dias eu lanço o da pele. Depois de 2 dias depois do da pele, aí sim eu lanço o do cabelo e barba, passando dicas também. Assim, ajudando a mim, ajudando a vocês. Então, se você tá gostando de tudo isso, você gosta desse tipo de conteúdo, entendeu? Realismo, porque eu não sou muito de realismo. Não é que eu não saiba fazer, porque realismo requer muito tempo. E como eu disse, não cheguei a dizer, acho que não, mas se eu não disse, eu tô dizendo de novo. Eu não tenho muito tempo pra realismo, porque o realismo requer muito tempo e isso dá uma dor de cabeça muito do Clóvis. Pra vocês terem uma ideia, eu levei em torno de 5 ou 7 horas só na pele desse rosto, sem tirando, tipo assim, tirando o olho, tirando a barba e tirando o cabelo. 7 horas, como é que eu tenho paciência pra isso, não é não? Requer muita paciência pra fazer tudo isso, tipo assim. E caraca, chegou a parte da cobra. Putz, eu acho que eu caguei nessa cobra. Sinceramente, eu caguei. Tipo assim, falei, vou testar algo aqui. Aí eu esqueci, cuidado da folha, tem que ser devagar. Não pode se passar uma camada já forte. Aí foi. Eu caguei, falei, moço, vou tentar salvar a cobra, começando da parte de cima dela, fazendo bem de levezinho, entendeu? Repara ali embaixo, essa folha não é muito boa. Tipo assim, se você for fazer uma camada forte de começo, não recomendo que faça isso, pelo amor de Deus. Nunca passe, se você estiver usando uma canção de 180 gramas, nunca passe a primeira camada forte. Porque depois que você passar, você pode esquecer que você não consegue passar nenhuma outra cor direito. Entendeu? Eu testei ali, eu fiquei, caraca, moço, como eu fiz isso? Queria voltar no tempo pra poder ajeitar. Falei, moço, eu vou fazer devagarzinho, ó. Passei devagarzinho ali, vim passando outra cor devagar. E aí até que deu certo. Consegui salvar, pelo menos aquela parte dali dela, da cobra. A serpente, por assim dizer, eu consegui salvar. E a maçã, eu apanhei pra essa maçã, porque a maçã, eu tinha que deixar ela uma característica de realismo, entendeu? Igual na pele. Na pele tinha que passar a mesma atração de uma pele normal e brilhosa. Isso me deu um trabalho muito grande. Ai, galera, desculpe por estar meio azul assim. A qualidade da câmera do meu celular não foi muito boa. Aí eu consegui melhorar ela depois. Porque também esse lápis de cor tava muito na frente, não sei o que já bufou, mas ela bugou e pegou azul. Aí eu afastei o lápis de cor, melhorou a imagem, né? E essa maçã, sinceramente, eu tenho até ódio dela até agora. Eu passei mais de 2 horas pra fazer essa maçã. E vocês não imaginam a serpente que eu tive que fazer escama por escama ali do lado. Vixe Maria. Mano, resumindo, esse desenho levou um tempo mais de 14 horas. Eu passei mais de 14 horas nesse desenho. Tipo assim, mano do céu, haja dor de cabeça. Eu tive uma dor de cabeça, mesmo assim eu continuei. Porque se eu relaxasse demais com esse desenho do realismo, eu ia acabar dando uma semana de diferença do último vídeo. Não teria terminado a tempo ainda. Eu tipo assim, caraca, como é que eu não vou terminar a tempo um bagulho de uma semana? Sendo que agora eu tô tendo uma meta de fazer o máximo possível em menos de uma semana tá postando um vídeo. E graças a essas minhas 15 horas aqui, entre aspas, por assim, eu vou conseguir lançar 3 vídeos só com esse desenho. Tipo assim, vou estar sempre passando algo assim, sempre vou tentar fazer algo assim, entendeu? Pegar um vídeo certo, passar um resumo do resumo, depois fazer vídeos separados com um tema só do outro que eu fiz, só um resuminho, entendeu? Vou me focar só nessa parte. E a parte do terno, mano, sinceramente tive uma paciência muito grande na parte desse terno aqui azul. Mas por quê? Porque eu gostei. Tipo assim, eu falei, vou experimentar um método aqui, um método meu que eu vou estar passando também. Tipo assim, fazer camada por camada. Você sempre faz algo leve, começa com a camada mais fraca e vai escurecendo devagarzinho. E isso passa um padrão de realismo. Olha lá, ó, aquela curva leve que tem em realismo lá, ó, parte do terno ali, ó. Não ficou bacana? Pois é, sempre devagar, camada por camada.
de qualquer desenho, realismo, anime, se você passa por camada, fica algo excepcional, fica algo muito bonito. Você faz devagar, também se consegue esconder muito dos seus erros. Por exemplo, onde vocês já devem ter visto, né, e já devem ter sentido pessoalmente, experimentado pessoalmente, vocês veem que ficam umas bolhas nas folhas. Futuramente tá trazendo dica também de como eliminar essas bolhas, né? E no fundo, galera, sinceramente, no fundo eu acabei perdendo uma gravação. Não foi essa parte, mas vocês vão reparar, né? Eu acabei perdendo uma parte da gravação que foi lá que eu tava passando um vermelho escuro, mas aí vocês vão ter... Tipo assim, eu comecei com lápis de cor profissional. Falei, não vou gastar meu lápis de cor profissional nesse fundo, é o tamanho disso, meu preto. Não, falei, vou usar o preto da linha escolar e vou passar... Acho que vou nem falar muito do preto, porque esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo com um fundo vermelho. Com o fundo todo vermelho, então não tenho muito mais o que eu falar, é só por camada. Você passa uma camada, vai passando a outra até isso começar lá, ó. Não tava cheio de bolha, velho, umas falhas parecendo cheio de cera. Você vai passando camada por camada, vai começando a sumir, e no final você passa um lápis de cor pastoso. Que vai te ajudar muito, mano. Você nem vai imaginar o tanto que ele vai eliminar e vai conseguir tampar, vai conseguir fazer uma mesclagem melhor ainda em todo o desenho. Você vai conseguir fazer algo muito bonito. Aí, ó, a parte que eu falei que tinha pulado. Mas, viu, eu queria muito mostrar pra vocês a parte que eu usava um lápis de cor pastoso. Olha, não sumiu toda aquela bolha imensa que tinha, aquelas bolhas que estavam aparecendo. Sumiu, não sumiu? Pois então, um lápis de cor pastoso. Não foi profissional. Esse fundo foi com lápis de cor escolar. Esse é o resultado. E tá aí o resultado final. Deixando bem claro aqui logo do começo. Só o Lucifer é com lápis de cor profissional. O fundo que vocês estão vendo que dá com um degradê muito top é com lápis de cor escolar. E resumindo, qualquer um pode fazer com lápis de cor escolar. Lápis de cor escolar todo mundo tem. E tipo assim, eu queria estar podendo passar um vídeo futuramente só com o do lápis de cor escolar. E eu fazer um realismo com lápis de cor escolar. Mas isso vai ser muito mais na frente, porque é doido. A realismo me dá um cansaço e um tempo que isso é doido, eu não tenho tempo pro realismo nem paciência, porque realismo é muito difícil. Não se esqueça que 2 dias eu vou estar postando o vídeo da pele, e 2 dias depois do da pele eu vou estar postando o do cabelo e da barba. Eu gostei muito, ele ficou na pose de foto, moça, ele ficou muito foda, te ligo.